Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta. No vídeo de hoje vamos falar sobre a importância dos mosteiros na Idade Média. Antes, porém, gostaria de pedir que você curta o canal e se inscreva para mais vídeos como esse. Muito bem, em meio à desorganização administrativa, econômica e social produzida pelas invasões dos povos germânicos, e, diante do esfacelamento do Império Romano, praticamente apenas a Igreja Católica, com sua sede em Roma, conseguiu manter-se como uma instituição. Passando o primeiro impacto, a Igreja foi consolidando sua estrutura religiosa e, partindo para a ação, foi difundindo o cristianismo entre os povos invasores, enquanto preservava muitos elementos da cultura greco-romana. Valendo-se de sua crescente influência religiosa, que não era pequena, a Igreja passou a exercer importante papel em diversos setores da vida medieval, servindo assim como instrumento de unificação diante da fragmentação política e da sociedade feudal, integrando elementos do cristianismo com os elementos da cultura germânica. Neste trabalho de reorganização da sociedade, terá um papel importante os mosteiros medievais da época, da Idade Média. Bem, entre a chamada Antiguidade Tardia e a Alta Idade Média, por volta dos séculos V e VI, o cristianismo foi sobressaindo e a Igreja foi se estabelecendo como a mais forte instituição da Idade Média, não só no campo religioso, mas também no campo temporal, mesmo em meio às crises deflagradas pelas invasões que acabavam assolando o grande Império Romano, garantindo a segurança temporal e espiritual das pessoas. Sendo uma religião de caráter universal, ou seja, a religião católica, o cristianismo conseguiu agregar as mais diversas regiões do mundo, desde a Ásia Menor até o norte da Europa, além da organização local ao redor dos bispados e com a crescente centralidade da autoridade do Papa, outra estrutura tornou-se fundamental: a vida monástica e seus mosteiros, que foram se espalhando por todo o continente. Podemos citar nesse contexto a opção pelo isolamento. A vida monástica medieval era fundamental na opção de uma vida isolada, no convívio comum dos monges e submetida à austeridade e à disciplina, que era muito rígida, o que caracterizava a chamada vida ascética. O grande iniciador da sua vida monástica, que se tornou um modelo para todas as gerações posteriores de monges, foi Santo Antônio do Deserto, ou Santo Antão do Egito, como ele acabou ficando conhecido, tendo vivido entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo. Podemos citar nesse contexto também a vida eremítica, que significa dizer que os primeiros monges cristãos, como Santo Antão, eram eremitas ou anacoretas, uma vez que se retiravam do convívio social, indo para lugares despovoados, como os desertos, para viverem sozinhos, no contato mais intenso com Deus e levando uma vida de penitência e oração. Depois disso, já no final do século VI, houve o desenvolvimento de outras formas de vida monástica, com o sistema
cenobítico. O monaquismo cenobita, ao contrário do anacoreta, caracterizava-se pela vida em comunidade. Então, era o oposto do primeiro. Foram os monges cenobitas que passaram a construir os mosteiros no início da Idade Média. Os mosteiros medievais passaram a ser construídos em lugares distantes dos centros urbanos para evitar o contato com as pessoas. Um exemplo desse isolamento é o mosteiro de Simões Petras, localizado na Grécia, construído no alto de um penhasco no Monte Athos. A vida nos mosteiros era dedicada à oração, da liturgia das horas, meditação, silêncio, disciplina corporal e divisão de tarefas do cotidiano, como o trabalho na lavoura, na cozinha, e ainda na limpeza das dependências do mosteiro. No Ocidente, o grande responsável pela formulação das normas para a vida no mosteiro foi São Bento. São Bento de Núzia, a partir da casa-mãe localizada em Monte Cassino, sul da Itália. Foi São Bento que estabeleceu o conjunto de normas que ficaria conhecido como regra de São Bento. Nelas, São Bento expôs, item por item, como deveria ser o comportamento dos monges, o modo certo e as horas certas de rezar, como manusear e guardar os instrumentos usados na lavoura, entre outras determinações. Tudo ficaria resumido na expressão ora et labora, ou seja, reza e trabalha. Este modelo de vida monástica teve grande impacto na Idade Média, sobretudo por apresentar-se como um modelo civilizatório e ainda moralizador. Desta forma, os mosteiros medievais seriam responsáveis pela colonização de vastas áreas abandonadas e pela introdução de muitos elementos que hoje fazem parte da vida cotidiana das pessoas. Entre os monges, haviam aqueles itinerantes, ou seja, que evangelizavam as regiões mais distantes, os que faziam trabalhos braçais, mas entre todos destacavam-se os chamados monges copistas. Mas como era o trabalho dos monges copistas? Qual a diferença entre os outros? Por que esses monges se destacavam entre os outros monges? Muito bem, desde o início da vida monástica beneditina, havia alguns monges que eram copistas, e por isso mesmo leitores assíduos. Aqueles que tinham mais habilidade praticavam a atividade de copiar manuscritos antigos, preservando dessa forma a cultura herdada do passado. Alguns mosteiros mais ricos passaram a contar com enormes bibliotecas, e ali os monges não apenas copiavam e reproduziam textos, como também estudavam e aprofundavam seus conhecimentos. Um italiano de nome Cassiodoro fundou um mosteiro para organizar o estudo de textos religiosos e profanos. Antigo ministro do imperador bizantino Teodorico, Cassiodoro converteu-se à vida religiosa em meados do século VI e, após criar um mosteiro em uma das suas propriedades na Calábria, decidiu recopiar boa parte das obras latinas, chegando a fazer uma espécie de catálogo analítico de sua biblioteca. Após sua morte, uma parte dos seus livros religiosos teria sido transferida para a Biblioteca de Latrão, sede do Bispado de Roma.
O renascimento do Império Carolíngio foi gestado a partir dos mosteiros do sul da França, no final do século VII. Monges começaram a fazer os manuscritos com uma nova forma de escrita. Os que recopiavam os livros vindos de Roma aperfeiçoaram a escrita ancestral. A escrita caligráfica, surgida na Europa entre os séculos 8 e 9, acabou dando origem à distinção de manuscritos e minúsculas, ou melhor, a distinção de maiúsculas e minúsculas nas modernas escritas europeias. Os mosteiros foram aperfeiçoando a produção de manuscritos, criando miniaturas e textos mais bem escritos e até mesmo mais bem adornados. A partir dos mosteiros e suas bibliotecas, o imperador Carlos Magno teria restaurado as escolas e as oficinas de cópias em todo o reino. Em suas instruções, ele insiste que cada clérigo e cada monge deveria aprender a gramática, o cálculo e o canto, especificando que o trabalho dos escribas não deveria ser confiado aos jovens, mas a homens de idade adulta, de modo que não houvesse nenhum erro. A partir de então, seria desenvolvida a nova escrita chamada de Carolina, por causa de Carlos Magno, logicamente, que se caracterizava pelo tamanho pequeno, bem legível e regular, que encontramos na escrita atual. Desde que os primeiros impressores do século XV a escolheram entre muitas outras formas de escrita.